da criação dos processos, né? Dos procedimentos. A partir do momento em que eu vou gravando esses procedimentos, eu vou ter a oportunidade de digitar, né? Digitar os comandos. E quando eu digito os comandos, ele vai indicar os parâmetros que serão necessários para que aquele comando funcione. Então, por exemplo, se eu digitar o comando range, ele vai indicar aqui, eu tenho que dizer, né? Se é uma célula ou se é um intervalo de célula. E depois, se esse objeto, que é o objeto célula, se ele vai sofrer alguma ação, ou se eu vou alterar as propriedades dele. E aqui, ó, como nós vimos, o comando it, ele é cercado de várias linhas. Agora, caso eu queira determinar, como na primeira macro, por exemplo, que ele trabalhasse só com alinhamento centralizado, então eu podia aqui, ó, tá? Tem várias linhas, eu podia selecionar aqui, ó, todas as linhas que não me interessam, ou seja, quando eu trabalhei com a formatação, só me interessa o alinhamento centralizado. Então, só deixei lá o alinhamento horizontal igual a center, né? Então, aqui, ó, deletei, e aí ele vai terminar o comando da mesma forma, só que agora apenas com o alinhamento centralizado. Assim como também, né, eu posso trabalhar com cada... Então, verifique que aquelas linhas, todas as linhas que estavam dentro do comando if, eles foram eliminadas. Por quê? Eu não usei as formatações todas do alinhamento. Eu trabalhei apenas com o alinhamento centralizado. Então é claro que, à medida que nós vamos criando o macro, nós vamos começando a entender, já que existem diversos comandos, né, e diversas ações, mas que você não precisa necessariamente conhecer programação, mas é o primeiro passo. Então você vai partir para a área de programação. O primeiro passo é você entender a linguagem de programação. Uma dificuldade maior, no caso aí, os comandos são todos em inglês, né? Alguns nós já conhecemos, quem usa muito Excel, bastante Excel, ou quem já trabalha com a área de informática, algumas palavras já são usadas no dia a dia, então nós podemos entendê-las. E outras, nós podemos consultar para isso, né? Nós temos diversos materiais, até na apostila de vocês também, que ele fala do VBA, lá tem alguns procedimentos que você pode, a partir do momento que você entende a janela, você pode tentar montar, tá, algumas ações e ir observando o andamento da sua macro. A segurança é essa. Quando você vai gravar uma macro, é importante que você mantenha a janela do VBA aberta, para que você possa fazer o acompanhamento, né? Ou seja, o que está acontecendo na sua macro. E vamos supor que, ao término de tudo isso, né, antes de terminar aqui a macro, eu quisesse que, após terminar essa macro, ou seja, a macro teste, eu quisesse que, antes de terminar, ou seja, depois que ele fizesse toda a formatação, que ele selecionasse um intervalo de células, por exemplo. Então, eu posso ir para Excel aqui, ó, e determinar através do procedimento, tá? Criando o processo e dizendo que ele vai selecionar um. Então, uma vez a macro criada, eu posso chegar aqui, ó, ao final dela e dizer, por exemplo, né, range, certo? Determinar aqui, ó, ao clicar, abrir parênteses, é igual ao Excel. Quando eu coloquei lá igual a si, ele já abre uma área dizendo célula 1, célula 2, ou que células eu vou selecionar, ou o intervalo. Então, se eu disser aqui, por exemplo, A3, lembrando aí, ó, que ela fica entre aspas, você texto, A3, e eu posso chegar aqui, ó, fechou, ponto, né? E aí quando eu boto ponto, ele pergunta se será a célula ativa. Lembrando que, aqui, ó, se eu colocar a letra S, ele vai buscar o comando select, ou seja, ele vai selecionar essa célula. Se eu usar o comando activate, eu estou dizendo que, ao terminar, a célula ativa será a célula A3. Então ele fará toda a programação, ele fará toda a macro, e ao término de tudo, antes de finalizar a macro, ele vai ativar a célula que eu coloquei no comando range. Ou seja, range é o intervalo ou célula. Então verifique aqui, ó, quando eu estou preparando um procedimento, quando eu boto o comando e antecede um parêntese, ele já indica os parâmetros que esse comando exige. Então aqui, ó, range. Então, quantas células eu vou selecionar, né? Quais intervalos? Então, se eu disser, por exemplo, aqui, do A1, lembrando que fica entre aspas, para que não dê erro, tá? A1 até, ou A20 até C25. Fechamos aqui e quando colocamos o ponto, que é obrigatório, após o comando, né, a ação que ele vai fazer em relação ao objeto,
eu tenho que botar o ponto. Quando eu digito o ponto, eu tenho aqui ó, a possibilidade de escolher. Então aqui, ó, activate quer dizer que ao terminar, comando activate quer dizer célula ativa, ele vai ativar essa célula, ou esse intervalo de célula. Ou o comando select, seleção. Então eu posso clicar 2 vezes aqui, ó, e ele indica que ele vai selecionar do A20, né, range A20 até C25. Então esse intervalo aí, ele sofrerá uma ação, ou seja, esse intervalo será selecionado. Lembrando que tudo antes, né, do comando end sub. Ao final do end with, que é o fechamento daquele comando, com todas as linhas que ele vai trabalhar, e depois dele, basta pressionar a tecla Enter, e aí eu vou ter uma linha em branco, ou várias linhas em branco. Eu posso ter várias linhas em branco após o fechamento do comando. Então, ó, terminou aqui, nós vamos finalizar. Então aqui, ó, a macro agora vai fazer, tá? Então nós vamos aqui, ó, sempre verificando, com as janelas lado a lado, para que eu determine. Então, ó, colocando o cursor na macro, né? Se eu apertar aqui, ó, o F5, ele executa toda a macro, e lá no final vocês perceberam aqui, ó, que ele selecionou esse intervalo. Por quê? Porque eu acrescentei aqui, ó, como estava mostrando, ó, eu acrescentei aqui, né, uma linha de comando, ou seja, são palavras que o próprio programa define, assim como lá no Excel também, quando eu trabalho com funções, cada palavra determina o que o Excel fará. Quando eu coloco igual soma, ou se eu botar a letra S, ele vai abrir a relação de funções. Quando eu clico 2 vezes na função soma, ele já abre aí o parênteses, para que dentro do parênteses eu coloque os argumentos que aquela função requer. Então ele diz célula 1, célula 2, eu quero somar do A2 até o A20. Qualquer coisa que eu erre nesse comando aí, ele vai dar um erro. Isso também acontece aqui, na linguagem de programação. Então aqui, ó, eu vou, né, se agora colocar aqui e for pressionando a tecla F8, ele vai executando, né, detalhe, relembrando, ele vai executando cada linha. E ele vai colocando uma seta na cor amarela ao lado de cada linha. Quando eu aperto F8 novamente, ó, ele já pula, né? Só recapitulando, linhas de comentários não acontecem nada. São textos, são apenas textos. E todas as linhas de comentários são iniciadas por um apóstrofo. Então, tem as suas características. Mais uma vez aqui o F8, ó, ele vai, né, selecionando. Cada F8 que nós vamos pressionando aqui, ó, só que agora eu posso acompanhar o que vai acontecendo na execução, tá? Até o último comando lá. Até o último comando. E ele finaliza no comando end sub. Se eu apertar novamente F8, ele já desativou aquela linha, ou seja, ele já não está mais mostrando que aquela linha foi executada. Então, é um princípio e é um início do que você pode ter dentro do Excel em relação à programação. Claro que a programação ela é muito extensa, né? Não é basicamente necessário que eu tenha um conhecimento de lógica de programação, mas requer, para um aprofundamento maior, que eu tenha um conhecimento de lógica. Porque tem comandos mais simples, tem determinadas ações que eu vou ter um conhecimento maior. Mas estamos percebendo aí, vocês estão percebendo, que nós podemos criar. Eu não preciso ser um expert, né, ou ter um profundo conhecimento em lógica para trabalhar com VBA ou para criar macros, ou até para criar procedimentos. Então, assim, é sempre ir acompanhando, né? E eu posso, através, né, fazer pesquisas, posso consultar materiais, para que eu vá observando, então, o que são os comandos, o que cada comando faz. Mas aí, quando eu digito comando, ele já vai mostrando a indicação desse comando, à medida que nós vamos fazendo essa gravação, esse procedimento. Eu vou fechar aqui, ó. Então, se eu fechar aqui, tá, o arquivo, eu tenho a macro. Aqui, vou fechar. E lembrando, né, para a versão 2007, meu arquivo ainda não foi salvo. Então, eu vou fechar e vou abrir novamente para que nós possamos trabalhar com ele, tá? Então, tem aqui a planilha 1, ó, tudo foi feito na planilha 1. A macro foi executada lá pelo VBA. Poderia ter sido executada por aqui também, através do desenvolvedor, como nós vimos, né? Criar os botões, como nós aprendemos. Mas a ideia agora é fazer isso através da linguagem de programação. Então, voltando para cá, eu vou salvar esse arquivo. Bom, ao tentar salvar, né, é importante sempre lembrar que na versão 2007 eu não posso salvar o arquivo do Excel com a extensão padrão dele, que é a XLSX. Se eu fizer isto, eu vou ter problema em relação à macro. Então, eu não vou conseguir, ao abrir o arquivo,
fazer com que as macros sejam executadas. Então é importante que quando eu venha salvar, eu vou salvar aqui na área de trabalho, vou colocar aqui, por exemplo, como VBA, macros VBA, nome do arquivo, e na opção salvar como tipo, lembrando que isso aí só é necessário a partir da versão 2007. Então as versões, desculpem, nas versões anteriores, bastava apenas que nós salvássemos o arquivo, que aí a macro